Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos avançados do Novo Testamento, do Seminário Jonathan Edwards. É um prazer nos encontrarmos aqui periodicamente, nossos alunos e mesmo membros do grupo que não são nossos alunos, mas que sempre trazem uma excelente contribuição. E nessa ocasião nós vamos encontrar aqui o Mateus Ramos de Ávila, que é um dos nossos estudantes lá do seminário, mestrando em Novo Testamento, e o Mateus vai nos apresentar um texto que ele produziu para uma avaliação de um dos módulos do nosso mestrado, o módulo sobre os evangelhos sinóticos, e o Mateus vai primeiro fazer uma breve apresentação dele e depois, em seguida, já pode começar a sua exposição. Durante a exposição do Mateus, os membros do grupo podem interferir e dar a sua contribuição ou fazer perguntas, pois assim nós acordamos previamente, ok? Mateus, prazer recebê-lo aqui, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Mateus Ramos de Ávila, sou um estudante de mestrado aqui no Seminário Teológico Jonathan Edwards, faço esse mestrado em Teologia do Novo Testamento, em Estudos Bíblicos do Novo Testamento, né? E, além disso, eu também sou membro da Igreja Anglicana no Brasil, sou um ministro dessa igreja, Igreja Anglicana em Brasília, sou ministro dessa igreja, estou à frente, juntamente de um outro amigo, de uma plantação de igreja aqui também, chamada Igreja Anglicana do Reconciliador, aqui na minha cidade, que fica em torno, chamada Samambaia. E esse é um trabalho que o professor Ian Anderson pediu para os alunos prepararem, sobre cristologia ou algum outro tema, né? Ele deu 3 opções de temas para que nós pudéssemos estar trabalhando, e meu trabalho eu escolhi o tema da cristologia, nos evangelhos de Marcos e Mateus. E agora nós vamos, então, fazer a leitura do texto, e eu acredito que a melhor forma de poderem me acompanhar aqui na leitura é o PDF com o texto já foi enviado no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, tanto do mestrado quanto do grupo que nós temos de estudos avançados, o Gnosco. Então, eu creio que seria muito produtivo se todo mundo tivesse com o texto em mãos, para poder estar fazendo juntamente comigo a leitura, apontamentos. Eu estou aqui com o meu texto escrito aqui do lado, estou aberto a apontamentos, críticas, melhoramentos, questionamentos, e vocês estão livres para fazer isso, falar, olha, eu acho que aqui devia estar de um jeito, aqui devia estar de outro jeito, você já pensou em fazer dessa forma, você já pensou nisso? Então, eu estou livre para esse tipo de apontamento. Então, gostaria de convidar vocês nesse momento para que me acompanhem nessa leitura, ok? Cristologia nos Evangelhos de Marcos e Mateus. Uma breve análise da cristologia narrativa. Explicação sempre é uma das principais necessidades daqueles que participam de grandes eventos históricos. O que acabamos de presenciar? O que isso tudo acabou de acontecer? O que tudo isso significa? Provavelmente, aqueles que vivenciaram o evento Cristo devem ter se questionado: quem é esse? Oscar Cullmann define a cristologia como a ciência que tem por objeto a pessoa e a obra de Cristo. Tais discussões podem envolver a questão a respeito da pessoa, da natureza ou da obra de Jesus Cristo. Tais questões são feitas desde os primórdios da Igreja cristã. Na realidade, tais questionamentos estão presentes no próprio Novo Testamento. Que dizem os homens que sou? É a pergunta que Jesus faz a Pedro. Essa pergunta é uma pergunta cristológica. Este artigo se interessa em compreender como os evangelhos sinóticos respondem ao questionamento: quem é Jesus? E aqui, por exemplo, eu acredito, parênteses, que deveriam os evangelhos sinóticos de Marcos e Mateus, não é mesmo? Ia ficar mais claro. Enfim, continuando. Método. Dentre as abordagens que podem ser utilizadas para estudar a cristologia, a forma consagrada de se compreender a cristologia de algum texto por meio da abordagem chamada cristologia titular, onde se examinam os títulos cristológicos utilizados nos textos estudados. Esta é a abordagem utilizada por Oscar Cullmann em seu importante livro Cristologia do Novo Testamento, onde afirma que só estudando todos os títulos atribuídos pelos primeiros cristãos a Jesus se poderá fazer uma ideia da cristologia do Novo Testamento. Porém, alguns autores têm demonstrado descontentamento com uma abordagem titular da cristologia.
como nos alerta Eugene Boring. Embora Marcos não faça uma cristologia sem dar considerável atenção aos títulos, ele não faz da descoberta do título apropriado para Jesus o seu método primário de cristologia, precisamente porque o pronunciar o título correto ainda pode ser profundamente enganoso. E ele cita como referência Marcos 8, 27 a 31. Leander Keck assevera que a presente aridez no estudo da cristologia se deve a essa fascinação com a paleontologia dos títulos cristológicos, afirmando que a atual concentração em títulos tornou as cristologias do Novo Testamento ininteligíveis como cristologias e insignificantes teologicamente. Por fim, clamando pelo fim da tirania dos títulos. Como Eugene Boring pontua ao escrever sobre Marcos, embora Marcos não faça a cristologia sem dar uma considerável atenção aos títulos, também não faz a descoberta do título apropriado para Jesus o método primário da cristologia, precisamente porque, por pronunciar o título correto, ainda pode ser profundamente mal entendido. E, em outro lugar, ele adiciona ainda que os títulos em Marcos não possuem um sentido unívoco, mas assumem o seu significado e sua função dentro da narrativa. Os defensores da chamada crítica da narrativa têm afirmado que a melhor forma de compreender a cristologia presente nos evangelhos sinóticos é estar atento à própria narrativa. David Holtz chama de crítica da narrativa a utilização de métodos da crítica literária no estudo dos evangelhos, e busca-se distinguir os seguintes elementos de uma narrativa: a trama, o conflito, os personagens, o narrador, o ponto de vista, os padrões de julgamento, o autor hipotético, o leitor ideal, o estilo e as técnicas de retórica. Em contraste com os outros métodos de análise dos evangelhos, a crítica da narrativa se move em direção a uma ênfase na unidade da narrativa, salientando a integralidade do texto. Dessa forma, ele defende que o autor dos evangelhos simplesmente não colecionou as tradições, as organizou, fez conexão entre elas e adicionou sumários. Uma percepção comum de outras aproximações, como da crítica da fonte ou da crítica da redação. Mas o autor contou uma história dramática com personagens cujas vidas seguimos com vários lugares por onde viajam e pelos vários eventos em que eles são apanhados. Com a abordagem da crítica da narrativa, há uma mudança das perguntas que historicamente eram feitas ao texto. O que significa esse texto? O que ele significava em seu contexto original, para seus autores, para os seus primeiros ouvintes? Com a crítica da narrativa, a pergunta que é feita ao texto se torna: como esse texto significa? Dessa forma, o inquérito deixa de possuir uma natureza histórica e passa a ter uma natureza literária. Como os vários padrões literários permitem que o texto comunique significado a seus ouvintes e leitores. Como a relação entre os personagens, cenários e ações da trama contribuem para o significado da narrativa para o leitor. Considerando que a história é o quê da narrativa, com seus eventos, personagens, ambientações e a sua interação com a trama, e o discurso é o como a narrativa é contada, se referindo à retórica da história contada. Dinkler enxerga o surgimento de um novo período na pesquisa sobre a cristologia, na formulação do conceito de cristologia narrativa a partir do ensaio The Gospel of Mark as Narrative Christology, de Robert Tannehill, de 1979, sobre o Evangelho de Marcos. Esse texto acabou abrindo caminho para as pesquisas equivalentes também fossem feitas nos outros evangelhos. Dinkler afirma que antes de tal publicação, dois tipos de aproximação dominavam a pesquisa sobre a pessoa de Jesus Cristo nos evangelhos: a aproximação por títulos, focando nos títulos utilizados para Jesus, e a aproximação funcional, focando nas palavras e atos de Jesus. A cristologia narrativa não se preocupa primariamente com os títulos cristológicos, mas surge com a noção de que nós aprendemos quem Jesus é por meio daquilo que ele afirma e faz no contexto da ação de outros.
nós devemos prestar uma atenção especial para a história principal que unifica todo o Evangelho. E considerando que Jesus é um personagem inserido em uma história, deve-se estar atento à forma como Jesus é apresentado dentro da narrativa dos sinóticos. Dessa forma, a melhor forma de compreender a cristologia dos evangelhos sinóticos é observar a forma como Jesus é caracterizado. Caracterização refere-se à forma como o narrador dá vida aos personagens de sua narrativa. O narrador pode contar sobre como o personagem é ou demonstrar isso ao colocar em interação com outros personagens. O narrador revela quem é o personagem ao evocar e sugerir imagens ao leitor. E quanto mais o leitor continua na história, mais profundas se tornam as impressões de que se tem sobre os personagens. Dessa forma, o intérprete reconstrói que tipo de pessoa os personagens são por meio das descrições e caracterizações do narrador, da interação com outros personagens, suas ambições e assim por diante. Evangelho de Marcos. Por mais que o Evangelho de Marcos expresse diversos interesses... Mateus, Oi. eu acho que devemos fazer uma pausa para discutir o método que você escolheu para ler, vamos dizer, Mateus e Marcos, né? Ou Marcos e Mateus, no caso, seguindo essa ordem. Ok. Alguém tem alguma contribuição, algum questionamento? Eu talvez possa começar com essa provocação. Por que exatamente você acha que o uso da crítica, da narrativa, é mais adequado para lermos o que a gente se convencionou, o que nós convencionamos chamar de cristologia, né, do Novo Testamento? O que te convenceu de que a abordagem dos títulos, que é a abordagem tradicional, desde a obra consagrada do Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento, de que essas novas abordagens elas trazem mais justiça à leitura do texto? Então, o ponto que acontece é que muitas vezes, quando nós vamos utilizar e fazer um estudo básico de cristologia, nós vemos já com um padrão, um conceito padrão sobre o que significa filho do homem, sobre o que significa filho de Deus, sobre o que significa Cristo, e nós fazemos essa imposição ao texto. Nós estudamos esse conceito, como esses termos eles eram utilizados, nós fazemos esse estudo, aí nós vemos, por exemplo, outros títulos que são atribuídos a Jesus como profeta, nós podemos observar o título de noivo, que é aplicado a Jesus em uma parábola nos textos, e vários outros títulos vão sendo aplicados a Jesus. E aí, nós podemos fazer o seguinte movimento de esse título está sendo utilizado, ele aparece no contexto, e aí a gente já traz no arcabouço das nossas categorias toda aquela informação que a gente já tem e aplica ao texto. E nós fazemos essa aplicação. Bom, se aqui está escrito Cristo, então, obviamente, Cristo significa ungido, que significa rei, então, necessariamente, aqui ele está trazendo uma noção de reinado. E, muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós podemos perder de vista a forma como o autor insere isso tudo como o autor do Evangelho insere isso tudo dentro da sua história. Um ponto importante é que a crítica da narrativa ela lida com o Evangelho não como se ele fosse um texto que ele não lida com o texto como se ele fosse diversos blocos separados e unificados posteriormente, que cada lugar tivesse uma teologia diferente. Essa unificação de teologias, que é uma abordagem muito comum quando nós utilizamos principalmente a crítica da redação, que é uma outra forma que eu não coloquei no texto, muito mais por questão de espaço. Mas, por exemplo, a obra do Robert Gundry, no Evangelho de Mateus, ele faz muito uso da crítica da redação para poder definir o estudo dele. Você vai se preocupar muito com a teologia de quê, a teologia da fonte de Marcos, e
e como Mateus vai utilizar e unificar tudo isso, e a gente vai perceber um pouco da teologia de Mateus, observando em como ele utilizou o quê e como ele modificou o quê. A gente vai observar a teologia de Mateus em como ele utilizou Marcos e como ele modificou Marcos. E aí, nesse tipo de análise, a gente pode chegar a algumas percepções sobre o que, por exemplo, Mateus pensava sobre o Evangelho. A crítica da narrativa, ela não que ela desconsidere isso tudo, mas ela fala que, muitas vezes, a gente tem que observar que o texto, a intenção do autor é apresentar para nós uma narrativa completa, coesa, com início ao fim, e que esses estudos são importantes, mas eles não são a finalidade final do Evangelho, e que nós deveríamos estar observando a forma como o autor nos insere, como o autor final nos insere como uma obra literária, no mundo literário que está sendo proposto para nós, para que a gente possa observar como a pessoa de Jesus está sendo caracterizada. E muitas vezes, alguns títulos são colocados e nem sempre algumas ideias de Jesus são subvertidas nesses títulos. E se nós simplesmente utilizarmos uma cristologia titular, um título que não está abordado aqui nesse texto, mas que existe muito debate, por exemplo, é sobre o Filho do Homem, né? Que Jesus se apresenta como Filho do Homem. Ninguém chama Jesus de Filho do Homem, principalmente no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Mas ele se apresenta dessa forma o tempo inteiro. Se a gente utiliza Filho do Homem, a gente vai trazer aquelas categorias de Ezequiel, que nós já temos, a gente vai trazer as categorias de Daniel. E a gente aplica essas categorias de Ezequiel e Daniel ao Evangelho, e fala, Filho do Homem está fazendo a referência àquela pessoa que se sentou à destra de Deus em Daniel capítulo 7, ou então está fazendo referência a como Deus se refere a Daniel. Mas como Jesus utiliza esse texto e qual a significação, né? E a crítica da narrativa vai tentar observar como o autor insere tudo isso dentro do Evangelho para tentar tirar algum significado disso tudo. Perfeito, Matheus. Me veio algo à memória ao fazer uma primeira leitura do teu texto, me veio algo à mente, na verdade, é que me parece que uma leitura a partir dos títulos, né, que você chama de titular, ela parece que seria uma leitura sistemática, vamos dizer assim, dos evangelhos, enquanto que uma leitura a partir da crítica da narrativa seria mais próxima do que nós fazemos ou chamamos de teologia bíblica. Isso me parece que ficou bem. Eu não sei se todo mundo teve essa impressão ao ler o texto do Mateus, mas me parece que essa, de fato, foi uma constatação. Uma outra questão sobre essa parte do método do teu texto aí é que o conceito eu fiquei pensando se o conceito de caracterização da crítica da narrativa não influenciaria, por exemplo, a nossa leitura e as nossas conclusões a respeito da cristologia do Novo Testamento. Deixa eu deixar mais claro. Se isso influencia a percebermos no Novo Testamento uma alta cristologia, ou uma cristologia média, ou uma cristologia plural, digamos assim, a depender do contexto. Isso, assim, para mim não foi nenhum problema. Eu achei que isso enriquece a nossa leitura, de fato, do Novo Testamento. Eu já tinha tido contato com essa abordagem, não a partir dos autores que você apresentou no texto, né, e já apresenta isso a partir dessa parte aí do método, e eu senti falta de um autor importante, que eu vou deixar você expor e depois eu vou indicá-lo. Eu acho que você conhece o autor. Já vou dizer logo quem é o Frank J. Matira. O Frank J. Matira. Ele tem um texto importante sobre isso e vários artigos, que é Cristologia Narrativa do Novo Testamento. É uma obra importante dele. Eu acho que está esgotado isso por aqui, no Brasil. Ela foi traduzida, essa obra, já há algum tempo, mas eu acho que ela está esgotada. Eu não sei se é Vozes ou é Loyola, é uma dessas editoras, ou talvez a Paulus, eu não lembro agora.
mas é um autor que escreveu muito sobre isso, inclusive a partir do Evangelho de Marcos. Então, a Cíntia está dizendo aqui no chat que a gente encontra isso na estante virtual. Eu Enfim, até tive contato com o livro do Frank Matera, só que eu não consegui mesmo por questão de... Eu não consegui me aprofundar mesmo no texto dele, sabe? Eu dei muito mais prioridade para esses outros autores. Mas eu tive, assim, o contato inicial, né? Eu não consegui me aprofundar muito na obra dele, pois era uma obra um tanto quanto extensa, né? E aí, quando eu fui ver, eu peguei o livro em inglês, eu não sabia nem que tinha sido traduzido. Aí eu meio que eu observei que já tinha um outro texto que ia fazer a mesma movimentação, né? Que era um livro com vários autores incluídos ali, e que ia falar. Aí eu meio que deixei de lado muito mais nesse sentido. Então, eu acho que ele podia trazer robustez ao trabalho. E eu vi que ele é um autor que é um tanto quanto citado mesmo sobre o assunto. isso mesmo. Então, você acha que o conceito de caracterização, para resumir minha pergunta, ele influencia na nossa percepção de uma alta cristologia ou de uma cristologia média, por exemplo, no Novo Testamento? Eu acredito que a caracterização, principalmente quando nós levamos em consideração os movimentos e os contatos, porque os contatos que Jesus, os relacionamentos de Jesus com outras pessoas, vai fazer a gente ter uma percepção tanto quanto diferente, pois existe esse debate, principalmente no Evangelho de Marcos, nos sinóticos como um todo, mas no Evangelho de Marcos, eu acredito que ele fica muito mais claro, porque no Evangelho de Marcos a gente vê poucas pessoas utilizando títulos cristológicos muito enfáticos sobre a natureza divina de Jesus. Jesus é chamado de Filho de Deus na introdução do Evangelho, ele é chamado de Filho de Deus ele é chamado de Filho de Deus no batismo, ele é chamado de Cristo, Filho de Deus, ali por Pedro, no final do capítulo 8, e somente depois no centurião. E fica esse vácuo no evangelho todo, e se você for observar, alguém poderia lhe dar, bom, o título aparece em momentos importantes, mas apenas 4 vezes no evangelho. Então, essa não é uma ênfase do evangelho, alguém poderia chegar a essa percepção. Se você vai observar na forma de uma perspectiva de caracterização, você vai perceber que o drama do Evangelho de Marcos é justamente esse questionamento que está sendo colocado para ser respondido em momentos chaves. Então, a percepção das pessoas, o grande questionamento é as pessoas não perceber Jesus como um filho de Deus. E aí o que era uma baixa cristologia, pois nós vemos Jesus o tempo inteiro sendo chamado de profeta, de filho de Deus, de filho de Davi, e outros tipos de pronomes, ele vai ser confundido com João Batista. E nós observamos que, apesar das poucas aparições que o Filho de Deus vai aparecer ali, no final é colocado Jesus como o Filho de Deus, ali no final. Então, nós observamos que, muitas vezes, a ênfase que o texto está colocando, ela fica muito mais perceptível se nós analisarmos o drama que é colocado. A forma como Jesus é reapresentado, né? E Jesus está apresentado apenas como um filho de Deus, no sentido de rei, ou então como uma pessoa da divindade também. E eu acredito que isso fica um pouco mais claro, sim, no meio dessa perspectiva. Ok. Pode seguir, Matheus. Ok. Mas tem o Raniel que quer falar. Olá, pessoal. Aqui abordando um pouco mais sobre esse assunto, tem um livro que eu li recentemente que é O Recrucificado, de Jeremy Clayton. Ele vai colocar também muito essa paradoxalidade que há no Messias. Ele coloca, por exemplo, tanto no Evangelho de Mateus e de Lucas, quando ele vai falar também dessa concepção lá do Filho do Homem, que ele vai falando que em muitos comentários bíblicos, até mesmo uma teologia assim mais sistemática mesmo, vai colocar sempre apontando o Filho do Homem, botando muito a referência somente de Daniel 7. Entretanto, ele logo na parte metodológica desse livro, ele fala que muitas vezes, ao tentar sistematizar esses conceitos cristológicos, acaba tendo assim, uma separação mesmo da teologia bíblica e ignorando fatos como mesmo textos que a gente vê com Jesus, ele vai dizer que o Filho do Homem, que ele não tem lugar onde reclinar a cabeça. E percebe que isso é paradoxo quando você entende
essa expressão filho do homem somente fazendo uma intersecção somente com Daniel 7. Se vocês pegarem e fazerem uma análise de Daniel 7, igual que ele faz aqui, você não consegue ver esse estado de humilhação desse filho do homem. Então o que nós estamos complementando é o que quando Jesus ele falava que ele era o filho do homem, até mesmo nesses contextos de humilhação, qual era o propósito assim, teológico de dizer isso? E é algo que ele mesmo, o autor, fala, eu concordo com ele, assim também como um artigo do colega, que é muito fazer uma leitura assim, somente uma leitura reduzida dos evangelhos, com você, que é somente ter esse olhar sistemático. Você não querer olhar para toda essa narrativa, até mesmo como, por exemplo, a ordem dos evangelhos de Mateus e Marcos vai com certeza interferir a forma que nós vamos fazer as nossas leituras, né? A separação dos 5 blocos que nós vimos em Mateus, vamos ter uma leitura de um Jesus um pouco diferente, o caminho para a cruz. Em Marcos também é diferente entre essa relação de exaltação e humilhação do Messias, que também vai interferir as nossas leituras. Então, só para salientar mesmo assim essa importância da gente entender as narrativas compostas nos evangelhos, que elas têm realmente um propósito teológico. Não é alguma coisa assim que aparentemente é pelo acaso as expressões que foram colocadas, né? Que é uma coisa assim que esse livro ele traz bastante mesmo. Só para colocar esse ponto aqui. Perfeito. Mais alguém? Falando ainda sobre o método? Então pode seguir, Matheus. Ok. Então vamos para o Evangelho de Marcos. Por mais que o Evangelho de Marcos expresse diversos interesses, sua força motriz é a cristologia. Marcos usa uma série de títulos, designações e imagens de sua narrativa a fim de apresentar Jesus. A melhor forma de compreender o significado desses títulos é A. Examinando o significado tradicional que esse título possui. E B. Sua função dentro da narrativa de Marcos. Ou seja, não tem uma exclusão total do titulado, mas observar como é tudo utilizado dentro do Evangelho. Preliminarmente, destacamos que João Marcos entende que um dos propósitos do Evangelho de Marcos é a polêmica cristológica. Ele afirma que o principal dispositivo literário para estabelecer tal polêmica é a confusão, permitindo que o próprio Jesus corrija qualquer mal-entendido a respeito de cristologia. Isso fica mais óbvio na incapacidade de Pedro em aceitar a noção de um Messias Salvador, em sua falha de compreender o sentido da glória transfigurada de Jesus. Assim sendo, o Evangelho de Marcos tem como um de seus propósitos a correção de falhas a respeito de quem é Jesus, nos casos apontados acima, de como conceber como o Messias de Israel poderia ter sido crucificado. Um dos fatos mais curiosos sobre a descrição que Marcos faz de Jesus é a de que ele fazia questão de manter seus atos e sua identidade em segredo. Em Marcos, os demônios constantemente querem falar de quem é Jesus, e ele os repreende severamente e os expulsa. Além disso, após milagres, Jesus pede que os envolvidos não espalhem a notícia que acabaram de vivenciar. E ele também alerta seus discípulos a não deixarem que a informação de que ele é o Messias se espalhe, mesmo após a confissão de Pedro e da transfiguração. Além disso, Jesus é retratado tentando se afastar da multidão, se escondendo de estranhos, ou se unindo a seus discípulos para lhe trazer algum ensino secreto. O tema do segredo messiânico, em Marcos, se tornou central nos debates do Novo Testamento com a obra de William Reid. E por mais que suas ideias tenham sido extensivamente debatidas e confrontadas, bem como refinadas, ali se estabeleceu que o Evangelho de Marcos está estruturado em torno do tema do segredo messiânico. Destaca-se que o segredo messiânico é um tema exclusivamente marcano, olha só. Vou até marcar aqui. Exclusivamente marcano, não seguido pelos outros evangelhos sinóticos que o utilizaram como fonte. Porém, apesar de Reid ter cunhado os momentos secretos de Jesus em Marcos de segredo messiânico, chama a atenção que este segredo não diz respeito especificamente à messianidade de Jesus, mas à sua filiação divina. A identidade secreta em Marcos não é caracteristicamente um segredo messiânico, mas o segredo de que Jesus é o Filho de Deus. É o que conclui Kingsbury, afirmando ainda que este é o segredo que permanece em suspenso em todo o Evangelho,
desde seu batismo até a sua ressurreição, excetuando-se o prefácio do Evangelho. Alguns acadêmicos sugerem que a melhor designação para esse segredo não seria segredo messiânico, mas o segredo do Filho de Deus. Robert C. Tannehill desenvolve em sua cristologia narrativa em The Gospel of Mark, as Narrative Christology, de 1979, afirmando que devemos prestar a devida atenção na história principal do Evangelho de Marcos. Dessa forma, deve dar a devida atenção aos eventos que demonstram a realização ou a frustração daquilo que o autor chama de comissões e tarefas na trama do Evangelho. A cristologia de Marcos pode ser percebida por meio da caracterização de Jesus. E Tannehill define o Evangelho de Marcos como a história da comissão que Jesus recebeu de Deus e o que Jesus fez e irá fazer para cumprir essa comissão. Na cena do batismo, podemos observar Deus falando diretamente com Jesus e declara quem ele é. Dessa forma, podemos entender que ali Jesus recebe a sua comissão. Ao declarar, tu és meu filho, ser declarado o papel de Jesus na narrativa, tanto que logo depois ele sai em ação cumprindo essa comissão. Isso deve ser levado em consideração sobre o significado do título Filho de Deus em Marcos. Em 1:16-20, Jesus chama 4 pescadores para segui-lo, ficando clara aqui a comissão dos discípulos. Em 3:6, outro grupo aparece com a intenção de destruir Jesus, este se tornando o objetivo, ou a tarefa das autoridades religiosas na narrativa de Marcos. Tarefa essa que é retomada em 11:18. Portanto, essas são as 3 comissões ou tarefas que unificam Marcos como uma única narrativa. Ao cumprir sua comissão, Jesus assume certos papéis em relação com outras pessoas na narrativa, e a nossa compreensão da cristologia narrativa de Marcos irá avançar ao considerar esses relacionamentos e papéis. Dessa forma, Tannehill defende que uma compreensão da cristologia de Marcos somente pode ser compreendida caso consideremos os outros personagens e seus conflitos e relações dentro da própria narrativa. Por isso, deve-se estar atento a esses relacionamentos, porque o desenvolvimento narrativo da cristologia de Marcos aparece enquanto consideramos o que Jesus faz e quem ele é em relação a esses importantes grupos. Relembrando, Jesus em relação às autoridades religiosas e a seus discípulos, aos demônios também e à multidão, embora em um grau menor. Jesus se apresenta como o portador da salvação escatológica, ou um benfeitor para os humanos. E em seu papel de pregador e mestre, principalmente em relação aos seus discípulos, ele exerce o papel de influenciador, compartilhando a sua missão com seus discípulos. No capítulo 1, 21-28, Jesus se encontra com um espírito impuro e questiona se Jesus irá destruí-lo. Podemos concluir, então, que a fim de ser aquele que irá trazer a salvação para o povo, Jesus deve ser o destruidor dos poderes que os oprimem. Neste exorcismo também se destaca o contraste entre Jesus e os escribas, com que haverá controvérsias do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, que culmina com a declaração em 3:6 de que os fariseus queriam destruir Jesus, uma tarefa que os oponentes de Jesus assumiram para si mesmos. O outro relacionamento importante é o de Jesus com os suplicantes, onde ele o exerce curando e quebrando o poder dos demônios. Dessa forma, até 3:6, nós somos introduzidos aos discípulos, aos demônios, aos suplicantes e aos oponentes de Jesus com seu plano de destruí-lo. Cenas em que Jesus se relaciona com cada um desses grupos se repetem até o capítulo 8, versículo 26, em um padrão aproximado a de uma rotação. Em 8:27 até capítulo 10, versículo 52, há uma mudança e o foco se torna o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. A apropriada confissão de Pedro é seguida por uma sequência de cenas que demonstra que os discípulos ainda não compreenderam o seu significado. A compreensão de Pedro é seguida de uma nova declaração sobre a comissão de Jesus, onde ele afirma que ele deve sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Declaração essa que foi rejeitada por Pedro. Este anúncio é repetido 3 vezes nesse trecho.
Após o primeiro anúncio de sua paixão, Jesus dá uma nova comissão para os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toda vez que Jesus anuncia sua paixão, os discípulos demonstram rejeitar essa comissão, deixando aberta a questão de se os discípulos finalmente aceitarão esse ensino e o seguirão ou não. Além disso, no Monte da Transfiguração, as palavras de Deus para Jesus são repetidas com a adição de ouçam, dessa vez direcionada aos discípulos. Nesse ponto, Tannehill indica que as cenas do batismo e da transfiguração demonstram que o título Filho de Deus é o título preferido de Marcos, quando o autor pretende enfatizar a comissão de Deus para Jesus. Lembrando ainda que este título será confirmado pelo centurião perante a cruz, no momento em que Jesus cumpre a sua comissão. Dessa forma, no começo, no meio e no final do Evangelho, o título Filho de Deus possui a função especial de enfatizar a comissão divina de Jesus. A partir de Marcos, capítulo 11, até 16:8, observamos Jesus chegando a Jerusalém, onde seus oponentes voltam a demonstrar a intenção de destruir Jesus. A ironia está no fato de que, por mais que a intenção desse grupo seja de se opor a Jesus, devido ao fato de que Jesus deve ser rejeitado e morrer em Jerusalém, os oponentes desempenham um papel essencial no cumprimento da comissão de Jesus. Tannehill chama a atenção dos leitores para que não percam a ironia dramática presente no relato da paixão. Marcos parece enfatizar confissões verdadeiras sobre quem é Jesus, parece enfatizar comissões verdadeiras sobre quem é Jesus, aparecendo constantemente na boca daqueles que o estão rejeitando. Por mais que rejeitem seu senhorio, os soldados proclamam Jesus como o rei dos judeus, o que ele de fato é. No capítulo 14, versículo 65, Jesus é maltratado e ordenam que lhe profetizem. Mas a ironia está no fato de que sua rejeição, zombaria e morte estão acontecendo como cumprimento de algo que ele já havia profetizado anteriormente. Zombam de Jesus falando, outros ele salvou, mas a si mesmo ele não pode salvar, sendo que ele é quem afirmou que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Dessa forma, ele conclui que as cenas de zombaria são cristológicas. Elas secretamente proclamam Jesus como profeta, rei e poderoso salvador que não usa o seu poder para salvar a si mesmo. Sendo que a verdade proclamada pela ironia é proclamada pela ironia e que Jesus cumpre esses papéis enquanto sofre. Dessa maneira, o drama da paixão apresenta desenvolvimentos inesperados nos relacionamentos centrais da trama. Os oponentes de Jesus auxiliam Jesus a cumprir a sua comissão. Os discípulos de Jesus se demonstram como falsos auxiliares, tendo desertado no capítulo 14. E Jesus cumpre a sua comissão, apesar da cena no Getsêmani. Destaca-se ainda o fato de que os oponentes de Jesus não tinham nenhuma acusação legal contra Jesus, até que o sumo sacerdote questionam até então calado Jesus. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? No momento em que Jesus rompe o seu segredo messiânico e abertamente se reconhece como Filho de Deus, o que resulta na sua morte. Em seu julgamento, Jesus clama para si os títulos de Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem, e assim o segredo não é mais necessário. Quando os títulos são aplicados ao Cristo da Paixão, pois eles são apropriadamente utilizados. Dessa forma, a conclusão do centurião resume a percepção que se espera que o leitor tenha sobre Jesus Cristo. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Agora, se alguém tiver algum apontamento sobre o Evangelho de Marcos, pode estar fazendo, tá bom? Fala, Aniel. Olá, eu não sei se você já viu alguma coisa sobre, mas se já comentasse também um pouco mais da importância entre o paralelismo do Monte da Transfiguração no Evangelho de Marcos. Daniel, você pode falar um pouco mais alto? Tudo certo. Então, porque não sei se já estudou a respeito, mas qual a sua opinião? Melhor. Você pode de novo, eu botei o fone.
Melhor que estava bem baixinho, peço perdão. Tudo bem. Tá conseguindo ouvir bem agora? Agora eu estou ouvindo, o fone está melhor. Então, eu gostaria de saber um pouco mais assim da sua opinião, para a gente entender até onde a importância dos vários assim paralelismos que encontramos no Evangelho de Marcos, dentre eles o que acontece no Monte da Transfiguração e na crucificação de Cristo. E entre essas duas passagens também é possível a gente ver grandes diferenças de novo, envolvendo esse paradoxo cristológico que acontece no Evangelho de Marcos, esses sentidos. Dentro assim, dessa narrativa, esses contrastes que encontramos no Evangelho de Marcos. Como Assim, assim, paralelo? assim, que sempre tem relações paralelas entre uma questão de humilhação e uma questão de exaltação, mesmo, nesses dois sentidos. Que nós vemos, por exemplo, citando um livro que eu li, ele coloca cerca de 6 paralelos que aconteceram na transfiguração de Cristo com a crucificação. Esse vai estar trazendo essas questões desse Messias paradoxo dentro do Evangelho de Marcos e como esse fosse um ponto central também para a gente entender para entender o Evangelho, como não pudéssemos entender a missão de Cristo no Evangelho de Marcos, sem também entender esses paralelos que ficam acontecendo dentro desse Evangelho. Os paralelos seriam, basicamente, Jesus tem um papel desempenhado, mas na cruz parece que ele não está fazendo isso. Não, tá, eu acho que eu não tive contato com essas questões da forma como você está colocando. Não da forma como você está colocando. Porque ele coloca, por exemplo, porque no Monte da Transfiguração nós temos Jesus do lado de duas figuras assim proeminentes e principais do Antigo Testamento. Dentro da comunidade judaica, ele estava do lado de Elias e Moisés, mas na crucificação ele estava do lado de dois criminosos. Uhum. Que Deus fala diretamente com ele, e na crucificação nós temos assim um silêncio, o silêncio de Deus. Tinha discípulos presentes com ele no da transfiguração, só que na crucificação ele estava sozinho, estava sem os discípulos. Né? As roupas de Jesus se tornaram resplandecentes no monte da transfiguração e as roupas de Jesus são repartidas na crucificação. Aí ele vai colocando como se fosse assim, esses paralelos, de sempre colocar a figura do Messias como esse paradoxo entre humilhação e exaltação, como também como eu falei, né, um ponto central dentro dessa narrativa, para entender a cristologia marcana. Aí, se conseguir ser claro. Então, ele faz um contraste da cena do Monte da Transfiguração com a cena do Monte do Gólgota. E aí ele faz 6. Eu não tinha desse ponto específico nada. Eu só até anotei Jesus o Rei Crucificado. O nome do autor é G. R. Fritz, né? A Fiel, não foi? Isso. Eu vou anotar aqui. Nesse ponto de comparar entre contrastes entre o Monte da Transfiguração e o Monte do Gólgota, eu não tinha nem me atentado para isso. Agradeço. Mas, é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa? Temos o Geraldo também. Pode falar, Geraldo. Bom dia, Mateus. Bom dia. Marcos usa 2 pontos de vista teológico, filho de Deus e filho do homem. Por que você acha que Marcos usa esses 2 pontos de vista? Para identificar o quê? Bom, filho do homem é um título que é utilizado basicamente por Jesus para referência a si mesmo. Ele nunca utiliza, ninguém nunca se refere a Jesus como o filho do homem. Esse é um ponto importante. Eu não abordei o filho do homem basicamente nesse texto. O filho do homem é uma questão que é um debate um tanto quanto mais profundo. O que está sendo colocado aqui é que existe uma ênfase, e eu coloco essa ênfase tanto para Mateus quanto para Marcos, que filho de Deus é o principal título. Filho do homem eu consigo abordar um pouco melhor no Evangelho de Mateus, mas basicamente o filho do homem é uma forma que Jesus utiliza, e ele está sempre falando em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa. Ele se refere a filho do homem a si mesmo somente no final,
perante as autoridades no momento do julgamento dele, que ele se refere a si mesmo como filho do homem. Talvez em alguns outros momentos eu possa estar me passando a limpo agora. Mas a minha pontuação é que filho do homem aqui está muito mais, e eu vou seguir um pouco a deixa do Kingsbury no livro dele, Mateus como uma História, e no outro artigo que eu vou estar citando bastante aqui no próximo, sobre a figura de Jesus no Evangelho de Mateus, em que filho do homem, isso não está no texto, mas que filho do homem é uma forma como Jesus se refere para se colocar como um representante de toda a humanidade, né? Eu tenho para mim que é dessa forma como filho do homem é utilizado. E aí a gente observa filho do homem sendo utilizado nesses evangelhos como o filho do homem sofredor, a gente vê o filho do homem que vai vir como uma figura escatológica no final dos tempos, o filho do homem que vai ser exaltado e o filho do homem que vai o filho do homem sofredor, né? Então a gente vê a figura do filho do homem de 4 maneiras diferentes que me vêm à cabeça aqui agora. Mas eu realmente não abordei porque eu enxergo que a ênfase central não está no filho do homem. E os autores que eu consegui também, eles seguem essa deixa. Que a ênfase, o título principal e a grande ênfase da narrativa é fazer com que as pessoas tenham uma compreensão de filho de Deus. Jesus como filho de Deus. Que o leitor do evangelho leia o evangelho e perceba que Jesus é o filho de Deus. E o filho do homem é algo que está embutido ali. O filho do homem é uma forma como Jesus se refere a si mesmo, como o ser humano, e o ser humano muito mais como o grande ser humano, representante de toda a humanidade. Mas a grande questão que o evangelho quer te conduzir é enxergar Jesus não necessariamente como o filho do homem, mas como o filho de Deus, né? Como se o autor quisesse, se você tem que ser algo de alguma coisa, tendo alguma coisa, alguma informação após ler o evangelho de Marcos e de Mateus, é sabendo que Jesus é o filho de Deus. Lion Gargano. Pode falar, Lion. Bom dia a todos. Matheus, sobre essa discussão, eu não sei se ainda você quer estender essa discussão acerca do Filho do Homem, principalmente no Evangelho de Marcos, mas se você quiser, me lembrei aqui de um livro da Rita Maria Gomes, ela é uma brasileira, e ela escreveu um livro que foi publicado pela Loyola, chamado Marcos, o Evangelho do Messias Inaudito. Nesse livro, ela entende que o título Filho do Homem em Marcos, ele é vinculado com o servo sofredor de Isaías 53, né? Então, ela expõe a visão dela que meio que há uma reformulação da visão do Filho do Homem, porque ali em Daniel, de fato, o Filho do Homem ali é uma imagem mais glorificada, exaltada, né? E Jesus, ele usa isso, só que em contextos nem sempre de glorificação, mas de humilhação também. Então, a Rita Maria, ela vai dizer que é reformulada essa imagem, é de Daniel ainda, a referência, melhor dizendo, mas anexada com a visão do servo sofredor de Isaías 53. Aí só uma dica mesmo, caso você queira consultar essa obra, ela é muito boa, tem outros insights também interessantes. Bacana, anotei aqui, editora A tese de doutorado dela. Eu acho que os únicos textos de cabeça aqui, os únicos textos que tem um filho do homem como uma figura glorificada de fato são o filho do homem escatológico naquele sermão que Jesus dá na entrada de Jerusalém, Marcos capítulo 13, se não estiver enganado. As outras utilizações são todas elas fazendo essa ligação mesmo com o servo sofredor. Anotei aqui, muito obrigado. O Everton. Bem, pode falar. Alô? Estão me ouvindo? Eu tenho uma pergunta. Nós entendemos que a cristologia proposta aqui, o método proposto que é a respeito da narrativa,
dentro dos evangelhos sinóticos, Marcos ele é o único que não registra o nascimento de Jesus, de Cristo. Então, uma pergunta para o Mateus é o que isso implica para a narrativa, para a cristologia narrativa que ele propõe, porque nós sabemos que para a, a narrativa é muito importante ações, personagens, momentos específicos para identificar quem é Cristo na sua proposta. Acho que se deu para entender a minha pergunta. Uhum. A gente observa como, nesse ponto, Marcos ele é um evangelho um tanto quanto direto, e a forma como Marcos coloca, ele não insere Jesus, ele não dá tanta importância a Jesus assim como o filho de Davi, né? Não que não apareça filho de Davi, mas as raízes históricas, a questão da continuidade histórica, que é muito importante, principalmente para a história da salvação mesmo, que é muito importante, por exemplo, para Lucas e para Mateus. Eles têm essa questão e enfatizar, principalmente Mateus, com aquela questão de Jesus está cumprindo uma profecia, que isso acontece 11 vezes no Evangelho de Mateus, 11 ou 10 vezes, os cumprimentos proféticos. E esse fato aponta para uma falta de preocupação, a forma como Marcos queria fazer essa apresentação de Jesus não passava por essa necessidade de apresentar realmente quem é Jesus por meio dos carimbos, por meio do que ele já fez. A forma como Marcos apresenta Jesus a gente conhece Jesus por meio do que ele faz, por meio daquilo que ele é, às vezes nem tanto por meio do que ele falou, né? Porque as falas de Jesus são tanto quanto menores e tem menos falas, até embora as falas sejam importantes, mas muito mais por meio do que Jesus fez, o que representou a ação de Jesus, né? Então a gente observa a ênfase, né? Muito mais uma questão de ênfase, a ênfase de Marcos está muito mais alinhada nesse ponto. Existem pessoas que vão apontar, mas aí não faz parte tanto da perspectiva narrativa, da crítica da narrativa, vão colocar que para Marcos essas questões eram tanto indiferentes e que isso faz muito mais sentido dentro de um cristianismo paulino, um cristianismo não judaico, né? E aí vão falar que o evangelho de Mateus é um evangelho judaico, mas isso não faz parte do arcabouço aqui do qual eu estou lidando. Perfeito, pessoal. Essa pergunta do Everton me fez... Perdão. Me fez recordar que a leitura tradicional do Evangelho de Marcos, né, aquela que diz, por exemplo, a leitura contextual, que diz que Marcos foi escrito para os gentios, por exemplo. Me parece que essa falta da narrativa do nascimento de Jesus, ela um pouco que contradiz essa leitura, porque Marcos começa com uma citação do Antigo Testamento, e me parece que os gentios não captariam muito bem o contexto do início do Evangelho, com uma citação a respeito de João Batista, né, a respeito do profeta Isaías, a ligação entre o profeta Isaías e João Batista. Enfim, me parece que, de fato, a leitura tradicional e a leitura titular como um todo, ela tem, de fato, grandes problemas. Eu fiquei a pensar também, Mateus, enquanto você expunha o seu texto, que me parece que a leitura narrativa, ela, de fato, é adequada para a teologia bíblica, porque, por exemplo, ela não está preocupada em provar a divindade de Jesus no Evangelho como ponto de partida, por exemplo, né? Eu me lembrei do N.T. Wright, no começo daquela obra Como Deus se tornou rei, em que ele confronta a leitura dos evangelhos a partir dos credos, né, do século IV, com a leitura dos evangelhos a partir da narrativa, como ela se desenvolve de fato. E ele diz que a leitura a partir dos credos acaba sendo reducionista, porque ela está focada especificamente nesse ponto, tentar provar isso. Vamos dizer que Jesus é Deus, enquanto que a leitura... Professor, dá uma travada, pode repetir?
Professor Jairo, foi você ou fui eu que travei? Eu acho que foi o nosso professor que travou. Ah, foi o professor, né? Matheus, Ele já parou com essa, assim, falando na metade, coitado. Matheus, eu posso fazer só mais uma? Pode, vamos aproveitar enquanto ele se restabelece. Sim. Estou muito acostumado às leituras da crítica narrativa devido à perspectiva que eu sigo. Tem um livro muito bom que chama Empoderados para Testemunhar, do Robert Menzies, que ele começa a sua teologia a partir da narrativa do livro de Atos, e principalmente da narrativa de Lucas, né? Então, é interessante que quando ele entende que ele, ao olhar e ao observar o livro, Marcos, ele observa também que Marcos, ele é um livro que Jesus, ele é ungido. Jesus é o Filho de Deus, é que ele desafia Satanás e os espíritos imundos, que é muito mais uma teologia em ação. A perspectiva da crítica narrativa, ela dá essa ênfase nas ações em que a pessoa, que é o ator principal, faz. Então, devido a entender mais ou menos, eu acho que eu estou começando a compreender qual é o seu pensamento a respeito de Marcos, fica uma pergunta, por que então, eu acho que você vai começar a falar isso no próximo, que você vai falar de Mateus, por que então algumas narrativas de Mateus e Marcos, elas parecem estar com caminhos diferentes, ainda vamos entrar naquele debate do sinótico, né? Eu acho que você vai conseguir responder isso mais para frente, mas já pensando, por que Marcos então dá ênfase nessa pessoa, nesse ato, nessa ação, nessa mesma narrativa, só que Mateus faz uma outra perspectiva da mesma cena, né? E o que isso implica então nas narrativas, né, no plural, teológica. E assim, será que a nossa mente cristológica, ela vai ampliando mais, vai ter muito mais opiniões e pensamentos sobre quem é Cristo? Parece que não dá, tipo, uma amplitude. É por isso que eu entendo que os títulos narrativos, elas fecham mais a casinha. Uhum. E a cristologia narrativa, ela amplia a casinha, por assim dizer. A gente normalmente não faz essa comparação na cristologia, na análise narrativa entre o evangelho e outro, porque a gente cada evangelho de forma independente não estabelece esse contraste, essa comparação, né, que é típica da crítica da redação. E aí quando a gente vai lidar com essa comparação, a gente realmente utiliza a crítica da narração, não crítica da narrativa. E aí a gente vai para as interpretações de problema sinótico tradicional, para ver por que Mateus lidou da forma como ele lidou e por que Marcos lidou da forma como ele lidou. Então, normalmente, a crítica da narrativa ela faz uma análise individualizada e independente do que está acontecendo em outro texto, independente de qualquer outra fonte, né? A gente lida como a questão da fonte como algo já dado e o autor do texto, ele teve a intenção de estabelecer daquele produto final, a gente vai analisar apenas aquele produto final. Mas em crítica da redação, no caso, quando a gente vai lidar com essa comparação, a gente observa que Mateus ele tinha intenções um tanto quanto claras, enquanto Marcos queria fazer trazer um acúmulo de interações e conflitos. Marcos é o evangelho que vai estabelecer, principalmente na primeira metade de Marcos, até o capítulo 8, inclusive posteriormente também, quando vai lidar mais com os discípulos, após a confissão de Pedro, vai continuar tendo conflitos, mas os conflitos agora vão ser com os discípulos. Marcos vai ter conflitos, e esses conflitos vão estar espaçados em conflitos, às vezes, com autoridades, conflitos com demônios,
interações com o povo. As autoridades, demônios, o povo, e essa intercalação vai estar acontecendo, o que não é o caso em Mateus, porque Mateus ele lida com uma questão programática muito clara, que é uma ideia que aparece 3 vezes em Mateus, de que Jesus ele ensinava, ele pregava, ensinava e curava, né? Então, todas as curas de Mateus, elas estão deslocadas para um bloco específico do Evangelho, e nós temos uma sequência de 10 curas em seguida. E Mateus, de propósito, muda Marcos e desloca tudo isso para um capítulo, se eu não me engano, é um pouco antes do capítulo 10, que logo depois vai ter a comissão dos discípulos para eles saírem, não lembro se é 70 ou 72 em Mateus, mas para mandar eles saírem. Então, eu acredito que a resposta para essas comparações esteja muito mais em crítica da narrativa do que em crítica da redação ao invés de crítica da narrativa. O professor voltou? Acho que não voltou. Voltei aqui. Opa! Então, eu estava dizendo, na verdade, eu estava comparando, né, as leituras titulares com as leituras narrativas, com o que o Andy Wright faz da leitura cristológica a partir dos credos e a leitura da cristologia que os autores do Novo Testamento, sobretudo os evangelistas, nos apresentam, né? Eu acho que isso é equivalente. Outra coisa, Mateus, já que você estava falando de Marcos, você acha que, então, que o que o William Reed chamou de segredo messiânico na verdade, um recurso narrativo de Marcos? Com certeza é um recurso narrativo. O evangelho inteiro está centrado, né? O evangelho de Marcos está centrado, não de centrado é um tanto quanto forte, mas o evangelho de Marcos tem isso como um tema muito forte, que está principalmente no princípio do evangelho. E em Marcos, especificamente, a gente percebe que no momento em que Jesus assume perante as autoridades a identidade dele como filho de Deus, isso tudo acontece. O William Reid estabeleceu a tese dele para ir contra a questão da historicidade do Evangelho de Marcos, né? O segredo messiânico para William Reid era de que as pessoas consideravam o Evangelho de Marcos a única fonte confiável para que a gente possa ter acesso ao Jesus histórico. E aí ele observa, olha, Marcos é um texto que possui intenções teológicas muito claras, e a gente observa essas intenções teológicas no segredo messiânico, na questão de que Jesus não quer revelar a sua identidade como o Cristo, né? E aí, por exemplo, vários autores vêm demonstrando que essa ideia do William Reid, ele reduziu a questão desse segredo messiânico. Eu até trouxe o N.T. Wright também nessa resposta, que um dos erros na nota de rodapé 25, embora ele não seja o único que eu tenha visto fazendo crítica sobre isso, o Kingsbury, no livro The Christology of Mark's Gospel, também tem um capítulo inteiro para lidar com isso, que um dos erros do William Reid é simplesmente assumir que os vários títulos messiânicos como Messias, Filho do Homem, Filho de Deus, todos eles significam a mesma coisa. Ele vai falar que Jesus está guardando o segredo de tudo isso tudo é o segredo messiânico. E aí a gente observa que Jesus, às vezes, não nega nem mesmo que ele é o Cristo, ele nega que ele é o Filho de Deus. Existe essa separação aí. Os demônios querem falar que Jesus é o Filho de Deus para as pessoas. Jesus é preso por causa da afirmação, da confirmação de que ele é o Filho de Deus, né? Então, essa questão que está presente no Evangelho de Marcos, a gente observa que ela fica latente em Jesus, ela fica latente em todo o Evangelho, é uma espécie de subtema dramático que acontece. É uma linha que a gente pode puxar em todo o Evangelho para perceber, no momento em que esse segredo é exposto, ele é exposto em momentos muito específicos, e muito centrais no Evangelho, como na confissão de Pedro, e é um momento que ele está a sós com seus discípulos, e no momento em que Deus dá a resposta da transfiguração para os discípulos, a tarefa, a comissão para eles, que eles têm que ouvir Jesus, dar mais atenção ao que Jesus está falando, coisa que eles não fazem, né? E Jesus é preso por causa disso. Então, a gente observa que está embutido no Evangelho de Marcos o tempo inteiro. Marcos se utiliza disso para trazer verdades para a gente. Agora, eu discordo um pouco do William Reid aí nesse ponto aí.
Embora a gente possa trazer discordâncias dele, mas a gente também não está, dentro da crítica da narrativa, a gente não lida com o evangelho como uma fonte histórica. A gente lida como uma fonte literária. E existe história por trás, mas a nossa preocupação é o texto como literatura, porque ele foi redigido dessa forma. Perfeito. Então, vamos agora para o Evangelho de Mateus, né? Ok. Pode seguir. Evangelho de Mateus. Como nos recorda Ulrich Luz, o Evangelho de Mateus é uma história que precisa ser lida do início ao fim. Ela se revela apenas quando lida, de preferência muitas vezes, se possível, em sua inteireza. Ele afirma ainda que a história de Jesus em Mateus é a história de Jesus como Emanuel, sendo que uma narrativa que nos conta como Jesus é Deus conosco. Essa fórmula do Emanuel é uma expressão característica sobre a presença de Deus entre o povo de Israel. Demonstra uma concentração cristológica da teologia do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Visto que a história de Mateus demonstra como Jesus é Emanuel, Luz ainda conclui que a cristologia de Mateus como um todo possui um caráter narrativo. Como, então, a narrativa de Mateus caracteriza Jesus? Essa é a grande pergunta que a gente faz. A caracterização mateana de Jesus segue o ritmo de sua narrativa. Atento aos dizeres, a partir desse momento, que servem como fórmulas de marcação de tempo, que são seguidas por Jesus começou a, apontando o início de uma nova ação por parte de Jesus, que estão presentes no capítulo 4, versículo 17, capítulo 16, versículo 21, Jack Dean Kingsbury divide a narrativa de Mateus em 3 blocos. O primeiro bloco é sobre a pessoa do Messias Jesus, do capítulo 1 ao capítulo 4:16. O segundo bloco é a proclamação do Messias Jesus, do capítulo 4:17 até o 16:20. E o terceiro bloco é o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. O primeiro bloco apresenta Jesus ao leitor, em eventos anteriores ao início do seu ministério público na Galileia, tendo como tema central a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. O segundo bloco sumariza a atividade do ministério de Jesus como que ensinando, curando e pregando, a fórmula que aparece 3 vezes nesse bloco. Podemos encontrar Jesus convocando Israel para fazer parte do seu reino, nesse bloco, né? Do capítulo 4:17 ao 11:1, seguida por uma rejeição à pessoa de Jesus, do capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 12, versículo 50. O que faz com que Jesus se afaste do povo, do capítulo 13, versículo 1 até o 35, e se voltando para os seus discípulos, do capítulo 13, 36 ao 53. E, às vezes, confrontando seus oponentes, os capítulos 14 ao 16. Por fim, a fórmula em 16:21 nos apresenta o tema do último bloco da narrativa, o sofrimento, a morte e ressurreição de Jesus. Neste bloco, encontramos os 3 anúncios da paixão de Jesus. 16:21, 17, 22, 23, no capítulo 20, 17 a 19. De forma que ele inicia sua jornada para Jerusalém, onde ele, enfim, será rejeitado, crucificado e morto. Seguiremos, então, um ensaio The Figure of Jesus in Matthew's Gospel, de Jack Dean Kingsbury, seguiremos o ensaio onde Jack Dean Kingsbury faz o exercício de demonstrar como Jesus é caracterizado no Evangelho de Mateus. Ele inicia afirmando que o primeiro bloco da narrativa de Mateus apresenta Jesus ao leitor. O bloco se desenvolve de forma a demonstrar o ponto de vista de Deus sobre Jesus na cena do batismo. Este é o meu filho. Mateus começa com uma genealogia, onde o narrador demonstra seu ponto de vista sobre Jesus. Ele é o filho de Davi e o filho de Abraão. O verso de conclusão traz o sentido central da genealogia, de que toda a história de Israel foi guiada por Deus até ter seu cumprimento com a vinda do Messias. Jesus se torna filho de Davi por causa da adoção de José. E como será demonstrado mais adiante, Jesus cumprirá expectativas escatológicas ligadas a Davi. Expectativas reconhecidas pela multidão e negadas pelos líderes judaicos. José deve chamá-lo de Emanuel, que aponta para a presença de Deus no meio do povo. Além disso, Jesus é reconhecido como rei dos judeus pelos magos. Herodes persegue Jesus justamente por causa disso, sendo este o ponto de vista dos magos sobre o pequeno Jesus.
Logo após, Mateus foca em João Batista, que profetiza sobre a vinda daquele que haveria de vir, um novo Moisés. E logo depois afirma que ele é Jesus. Este é o ponto de vista de João Batista sobre Jesus. Além de o Espírito ter descido sobre ele, e Deus afirmar que Jesus é o seu Filho. Este é o ponto de vista de Deus sobre Jesus. O segundo bloco da narrativa de Mateus destaca o ministério de Jesus para Israel e sua reação a ele. A primeira metade do bloco apresenta Jesus proclamando arrependimento em razão da proximidade do reino dos céus. Em seguida, ele chama seus primeiros discípulos. Logo após, sobe uma montanha e ensina sobre a vontade de Deus. Logo após, ele performa 10 atos miraculosos e, ao mesmo tempo, que ensina sobre o culto do discipulado. Logo após, ele comissiona os 12 para ministrar em Israel da mesma forma. Na segunda metade do bloco, há uma mudança de tom na narrativa e repúdios e questionamentos sobre a identidade de Jesus surgem, passando por João Batista, as multidões, o povo de Nazaré, Herodes Antipas e, por fim, os discípulos, com a correta declaração de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus. O bloco final de Mateus, que concentra a jornada para Jerusalém. Os discípulos já sabem quem Jesus é, mas não compreendem sua missão, que inclui a sua rejeição. Por isso, 6 dias após a confissão de Pedro e a predição de sua paixão, Jesus é transfigurado perante os discípulos e Deus declara novamente quem Jesus é, exortando os discípulos a ouvirem. Dessa forma, os discípulos devem entender, em capítulos 16, 21 a 28, 20, é a verdade da própria palavra de Jesus. O que eles devem entender é a verdade da própria palavra de Jesus que Pedro repudiou, a saber, aquela sobre a sua paixão. Fora das muralhas de Jericó, a caminho de Jerusalém, Jesus é corretamente reconhecido como filho de Davi por pedintes. Da mesma forma, na chegada de Jesus em Jerusalém, as multidões o recebem clamando que ele é o filho de Davi. Contudo, quando são questionados sobre quem é este que está entrando na cidade, respondem que Jesus é apenas um profeta, vindo de Nazaré, da Galileia. Então, aqui a gente vê uma incoerência do povo que recebe Jesus. Já em Jerusalém, nas parábolas, Jesus se descreve como um noivo que será atraído pelos amigos do noivo. Destaca-se também o fato de que este noivo é o filho do dono da vinha. Por conta dessa parábola, o sumo sacerdote questiona se Jesus era o filho de Deus. E a dar a resposta afirmativa para esse questionamento, ele é condenado à morte por blasfêmia. Perante Pilatos, Jesus é julgado por ter se declarado o rei dos judeus. Por fim, perante a morte de Jesus, soldados romanos exclamam: realmente este homem era o Filho de Deus. Dessa forma, Kingsbury atesta que onde Pedro e os discípulos em Cesareia de Filipe compreenderam corretamente quem era Jesus, mas foram ignorantes sobre suas paixões, os soldados aclamam Jesus como o Filho de Deus no momento onde cumpre sua paixão e, de fato, todo o seu ministério. Contudo, ainda resta tratar sobre o título Filho do Homem no Evangelho de Mateus. Em nenhuma das 15 vezes que alguém se refere a Jesus, se predica esse título a Jesus. E lhe predica um título, Filho do Homem é utilizado. Título este que está ausente do primeiro bloco. O autor não usa para se... Nem Deus, nem o narrador utiliza Filho do Homem para se referir a Jesus. Com tal designação surgindo apenas no capítulo 8, versículo 20. Dessa forma, Kingsbury conclui que Filho do Homem pode ser definido como o título com o qual Jesus refere-se a si mesmo em público, a fim de apontar para si mesmo como o homem ou o ser humano. Dessa forma, o autor afirma ainda que o Filho do Homem, para o leitor, não possui fins confessionais a fim de informar quem Jesus é. Contudo, ele serve para indicar quem Jesus é diante de seus opositores. Vamos até aqui. Alguém tem algum ponto a falar? Algum questionamento? Apontamento? Eu vou fazer uma apologia aqui agora. Eu gostaria de ter feito mais. A gente tinha 5.000 palavras apenas. Isso foi uma dificuldade que nós tivemos. Eu me senti um tanto quanto satisfeito com a minha conclusão e com a minha forma como lidei com o Evangelho de Mateus. Eu gostaria de ter sido mais extenso, gostaria de ter feito mais, de ter lidado com mais autores, mas por questões de espaço, eu fiquei um tanto com as mãos amarradas. Como essa matéria foi uma solicitação do professor Anderson Yan, eu
eu fui até onde eu pude, tá bom? E eu dei ênfase em Marcos, mais ênfase em Marcos do que a Mateus mesmo. Ok, Mateus, perfeito. Falando nessa parte aí do Evangelho de Mateus, eu acho que você nos apresentou uma bibliografia muito boa e, para mim, desconhecida também, mas eu senti falta de um autor que será nosso professor no mestrado, tanto em uma masterclass quanto em um módulo que será disponibilizado como um módulo eletivo. Essa disciplina tá em produção, que é uma análise literária dos evangelhos, o que vai incluir essa análise narrativa, o professor João Leonel. Ele tem, inclusive, um texto da coleção Palimpsesto, que é uma coleção da Paulus, aqui, o Evangelho de Mateus, escrito por ele. E no capítulo 8, ele fala sobre as estratégias narrativas e discursivas do Evangelho de Mateus. Muito interessante esse capítulo para o teu trabalho. Eu recomendo que você transforme esse texto, logicamente com as devidas correções na ortografia, tem alguns erros de digitação que é perfeitamente normal, e também com as ampliações que você possa fazer na sua bibliografia, não fez isso, como você já disse, devido ao limite de palavras, né, estabelecido pelo professor da disciplina, e que você submeta esse texto na nossa próxima edição da revista, que deve sair lá para o mês de agosto, para que a gente possa, de fato, ser beneficiado com as tuas conclusões. Então, recomendo o texto do professor João Leonel, que é uma referência aqui no país, nessa área, né, da Bíblia como literatura, e sobre os evangelhos especificamente, ele produziu essa obra que eu tenho certeza que vai contribuir com o teu trabalho. Eu só tenho essa dica aí no que diz respeito ao Evangelho de Mateus. Não sei se A mais Cíntia já alguém me tem falou algo. dele. A Cíntia já me falou desse Uhum. professor, mas eu não procurei ainda. A Cíntia é Pois muito é, boa de então. dicas, principalmente de autores brasileiros. Ela sabe muito. Uhum. Pois é, a Cíntia está confirmando aí, dizendo que ele é incrível, de fato. Então, você vai ser ajudado pelo professor João Leonel. Então, mais alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma sugestão? Estamos aí. Eu gostaria até de colocar uma questão, eu só não sei se vocês perceberam, a forma como o autor do Tany Hill, ele lida com o Evangelho de Marcos, ele lida por meio dos conflitos. Os conflitos e os relacionamentos que Jesus tem com outras pessoas. Esse autor aqui, ele vai lidar por meio dos pontos de vista das pessoas sobre a pessoa de Jesus. Alguém declarou algo sobre Jesus, e existe o ponto de vista de certas pessoas sobre de quem Jesus Cristo é. E ele vai falar que o ponto de vista mais importante que a gente tem que considerar é o ponto de vista que o narrador está induzindo a gente a adotar, que é o ponto de vista de Deus, né? Que são as declarações de Deus, que coloca como revelação na boca dos soldados, no plural, no Evangelho de Mateus, e que Marcos é o centurião. Então, os gentios reconhecendo que Jesus Cristo é Cristo justamente por causa da sua paixão, ao ponto que os discípulos reconhecem Jesus como Cristo, que Cristo não pode ser um Deus que vai para a paixão, né? Esse contraste aí está presente. Excelente, Matheus. Eu quero agradecer pela sua disposição e disponibilidade de participar conosco aqui apresentando o teu texto. Quero também incentivar os outros membros. Eu já tenho textos em análise para o próximo encontro, possivelmente no próximo mês agora, e que os nossos alunos após podem enviar, ok? Bem, quero agradecer a todos que participaram. A gravação estará disponível
em breve, certo? No canal do YouTube do seminário. Acredito que até segunda-feira isso esteja disponível e eu compartilho o link com vocês em breve. Abração a todos aí, um ótimo sábado e final de semana. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Falou.